Olá, pessoal. Esta é a aula 2 da disciplina de Engenharia Econômica. E nesta aula veremos exemplos e exercícios para solidificar os conceitos sobre juros simples, juros compostos, taxas equivalentes, equivalência de capitais e séries uniformes que foram apresentados na aula 1. Então, além de uma breve revisão de conceitos, serão apresentados 11 exemplos e 3 exercícios para fazermos juntos e para vocês pegarem o raciocínio. Como já foi comentado na aula anterior, a cada aula de conceitos haverá uma aula correspondente com a aplicação, por meio de exemplos e exercícios. A matemática financeira é a principal ferramenta da engenharia econômica. Por meio dessa ferramenta, inúmeras opções de investimentos são comparadas e assim podem ser escolhidas. Nós veremos a aplicação de conceitos básicos da matemática financeira e engenharia econômica para que vocês saibam usar algumas ferramentas de análise de investimentos e de análise de projetos. Basicamente, vocês poderão tomar decisões sobre a viabilidade de projetos pela análise do fluxo de caixa. Vamos iniciar relembrando o exemplo da aula 1, quando o professor Denis perguntou se alguém lhe emprestaria R$1.000. A gente viu que a resposta depende de diversos determinantes. Risco de crédito, será que o dinheiro será devolvido? O poder aquisitivo da moeda, o poder de compra será o mesmo quando o dinheiro for devolvido? Temos que considerar a inflação. Custo de oportunidade, o que você deixou de fazer nesse período para emprestar esse valor? E da remuneração, você poderia fazer esse dinheiro render se o aplicasse. Então, tudo isso está relacionado com dois pilares fundamentais da matemática financeira, o dinheiro e o tempo. Ou seja, a matemática financeira se baseia no dinheiro e no tempo, ou seja, ela estuda o comportamento do dinheiro no tempo. Nossas decisões de investimento ou de financiamento são tomadas a partir da análise de como o dinheiro se comporta com o passar do tempo. Portanto, para que a melhor decisão seja tomada, devemos levar em consideração tanto os juros quanto o tempo. E antes de qualquer cálculo financeiro, deve-se assumir a premissa de que o dinheiro tem valor no tempo e que nunca se deve somar ou subtrair valores em datas diferentes. A taxa de juros é uma variável fundamental da matemática financeira. Os juros são uma forma de remuneração do capital e sempre é expressa em porcentagem sobre o montante emprestado. Para ilustrar melhor, podemos fazer uma analogia com outras formas de remuneração para diferentes fatores de produção. Essa tabela apresenta 5 fatores de produção e cada um desses fatores é remunerado. Por exemplo, o fator de produção trabalho recebe um salário, a terra recebe o aluguel, a tecnologia recebe o royalty, os recursos naturais a renda e o capital os juros. E veremos nesta aula os elementos básicos da análise financeira: valor presente, valor futuro, valor periódico equivalente, o tempo de capitalização e a taxa de juros em cada período. O fluxo de caixa é a representação gráfica de entradas ou receitas e de saídas ou despesas em um determinado período de tempo. Ou, em outras palavras, é a relação de pagamentos e recebimentos que devem ser honrados em determinado período de tempo. E, para ilustrar, podemos ver esse diagrama de fluxo de caixa, que é representado dessa forma. O tempo é representado pela seta horizontal em preto, a data presente é o tempo zero, e o espaço entre as setas é o período de capitalização. Convencionalmente, as entradas são representadas por setas para cima e tem valor positivo, e as saídas são representadas com setas para baixo e tem valor negativo. E agora que a gente relembrou dos fundamentos da matemática financeira, vamos ver os conceitos de juros simples e de juros compostos. O conceito de juros simples é o mais básico da matemática financeira. A equação muda do juro simples para o juro composto, mas o raciocínio é o mesmo. Então, entender o juro simples é fundamental para entender
como funciona o juro composto. O juro composto, o que muda é a forma de capitalização, ou seja, a equação muda, mas o raciocínio é o mesmo. E na equação de juros simples, os juros são calculados sempre sobre o valor do capital inicial ou do valor presente, multiplicado pela taxa de juros e pelo número de períodos. Atenção, não confundir esse montante pago em juros com a taxa de juros. A gente também deve ficar sempre atento que tanto para juros simples quanto para juros compostos, a taxa de juros e o número de períodos devem estar sempre na mesma base. O capital ou o valor presente são conceitos similares e correspondem a qualquer valor monetário disponível para empréstimo ou investimento em determinado período de tempo. E o montante ou valor futuro é o valor do capital inicial que foi somado aos juros gerados no período em que o capital foi empregado. Vamos ler com atenção o enunciado do exemplo 1. Suponha que você deve pagar hoje R$20.000 para quitar uma dívida. Porém, você não tem esse montante e propõe ao credor pagar 60% hoje e R$10.000 em 75 dias. Determine a taxa mensal de juros simples incorrida nessa proposta. Empregue o mês comercial. Observem que o prazo está em dias e o exemplo pede a taxa mensal. Além disso, o enunciado diz para empregar o mês comercial. O mês comercial tem 30 dias. Se fosse ano comercial, a gente considera 360 dias. Bom, o que a gente vai fazer então? Você tem que pagar R$20.000 hoje. Vai pagar? Não. Vai pagar quanto? Vai pagar 60% hoje. O que faltar vai ficar devendo durante 75 dias e vai pagar R$10.000. Bom, então o que ficou devendo é o capital. Se você vai pagar 60% de 20.000, quanto que é 60% de 20.000? É 12.000. Então, quanto que você ficou devendo? 8.000, ou seja, temos um capital, valor presente de 8.000. E lá no futuro vai pagar 10.000, que é o montante, o valor futuro em 75 dias. Mas a gente precisa da taxa ao mês. Se deixarmos os 75, o que acontece? Vai aparecer a taxa ao dia. Então, temos duas opções. Ou a gente deixa a taxa ao dia, né? Deixando os 75 e a taxa vai ficar ao dia, e no final vou multiplicá-la por 30, porque é proporcional. Taxa de um dia para dar um mês, a gente multiplica por 30, no juros simples. Ou então, para sair direto, uma taxa ao mês, a gente transforma dias em mês, dividindo por 30. Isso aqui são 2 meses e meio. Então, a gente coloca esse valor direto na equação. Qual é a equação? A do juros simples. Só para lembrar que se fosse juros compostos, não ia dar para fazer se a taxa fosse ao dia e no final multiplicar por 30. Porque nos juros compostos é de outra forma. Por isso que a gente já pode usar direto essa dividir por 30 aqui para já sair ao mês e usar direto assim na equação. Então, relembrando aqui, temos juros simples igual a juros de 2.000, o valor presente ao capital de 8.000, temos uma taxa que não sabemos e vamos colocar então aqui o 75 sobre 30. Se colocar qualquer número de dias dividido por 30, a taxa já sai um mês. Se não dividirmos por 30 aqui, vai ficar uma taxa ao dia e depois temos que transformá-la para mês. Então, no juros simples é fácil, multiplicar por 30, mas no composto dá mais trabalho. Então, a gente já usa dessa forma, dividindo por 30. Então, o raciocínio para fazer o juro composto seria colocar direto assim, 75 sobre 30 na equação.
Bom, então vai ficar assim. 2.000 é igual a 8.000 vezes J, né? Igual a vezes 2,5, que vai dar 20.000 desse lado. Então, temos aqui 20.000 vezes J. Então, quanto que é J? J é igual a 0,1, que é igual a 10% ao mês. A parte de juros compostos é mais interessante. Daqui se parte para os cálculos de prestações, amortização, que veremos nas próximas aulas, que são cálculos baseados em juros compostos, que é o que o banco usa para as operações financeiras. Poucos casos muito específicos, usam juros simples. Em geral, a gente acaba usando mesmo juros compostos. Os juros são calculados em cada período, já que o valor de juros depende dos juros do período anterior. E o valor futuro, ou montante, é o valor presente multiplicado por 1 mais J elevado a N. A gente pode usar a equação ou usar a calculadora HP12C ou Excel. A lógica que vamos ver aqui vale para você resolver tanto pela equação quanto pela calculadora ou pelo Excel. Então, a partir dessa equação básica, podemos fazer 3 variações, que é para calcular o valor presente, ou capital, ou calcular a taxa de juros do período, ou ainda calcular o prazo. Vejam que são equações que envolvem logaritmo, raiz enésima, que requerem no mínimo uma calculadora científica, se quiserem resolver pelas equações. Se quiserem, podem até treinar pela HP12C, mas no dia da prova vão precisar de uma calculadora científica ou o Excel. A HP12C não será permitida. Vamos ao exemplo 2, o primeiro exemplo de juros compostos. Um capital de 10.000 foi aplicado a uma taxa de 3% ao mês, com o montante acumulado ao final de 6 meses e ao final de 1 ano. Então, esse exemplo é para vermos que juro composto é juro sobre juro, que não vai ficar o dobro, que seria o caso do juro simples. Vamos usar a equação, lembrando que VF é o valor futuro ou montante, e VP é o valor presente ou capital. Então, temos um VP de 10.000, uma taxa de juros de 3% ao mês, primeiramente um prazo de 6 meses e precisamos determinar qual é o valor futuro. Já que está tudo ao mês, é só colocar os valores na equação. Então, VP é 10.000, J é 0,03 e N igual a 6. A conta do parênteses dá 1,03 ou 103%. Né? Então, vai aumentar 3% para o primeiro mês. Então, a gente calcula 103%. E para o segundo mês, 103%. E para o terceiro mês, 103% e assim por diante. Como são multiplicações seguidas, temos uma potência, elevado à sexta potência. Então, essa é a lógica da equação. Fazendo essa conta, vai ter o seguinte resultado, 1,19405. E esse valor multiplicado por 10.000, a gente chega no valor de R$ 11.940,50 para 6 meses. No caso de 1 ano, que são 12 meses, a equação é a mesma. Vamos trocar o expoente por 12. Então, a gente soma dentro do parênteses, eleva a 12 e obtemos esse valor multiplicado por 10.000, resultando no valor futuro de R$ 14.257,60. Se fosse no juro simples, o juro seria o dobro. Visualizando esse gráfico de valor futuro pelo tempo, em meses, notamos que em 6 meses o juro deu R$ 1.940,52. Em 1 ano deu R$ 4.257,61. Ou seja, não deu o dobro. Juros compostos não são proporcionais. Vamos ao exemplo 3, mais um exemplo de juros compostos. Determine os juros devidos por um empréstimo de 20.000 à taxa de 15% ao ano durante 6 meses. Então, temos taxa ao ano e prazo em meses. A gente já sabe que se tiver misturado prazos diferentes, como aqui mês e ano, fica tudo mês ou tudo ano. Vamos colocar 6 meses em forma de ano. Transformar mês em ano para usar na mesma unidade da taxa. É uma fração do ano, então dividimos por
12, mas não dividimos antes, e sim colocamos essa fração na equação. Nesse caso, a divisão dá meio, mas essa divisão poderia nos dar uma dízima, e assim evitamos ter que arredondar e dar uma diferença, e dessa forma a gente pode usar para qualquer caso e vamos tentar fazer sem arredondamentos. O que a gente quer? Determinar os juros. Mas não tem uma equação direta de juros no juro composto. Primeiro temos que calcular o montante, que é o valor futuro, para depois subtrair para sabermos só os juros. Então vamos lá, substituindo. 20 mil é o valor presente, 15% ao ano é o J, e o expoente em ano vai ficar 6 dividido por 12. Essa conta vai nos dar um valor futuro de R$ 21.447,61. Quanto que é o valor presente? 20 mil. Fazendo a diferença, encontramos o valor de R$ 1.447,61. Vamos para o exercício 1. Estava programado para vocês terem um tempo para resolver os exercícios na sala, mas vamos fazer aqui juntos. Determine a taxa de juros efetiva mensal, correspondente ao empréstimo de R$ 6.000 por 2 meses, com juros antecipados de 9% pagos no ato. Então, temos o valor futuro, o prazo e o valor presente. Nos exemplos anteriores, calculamos o valor futuro e os juros. Agora temos que calcular a taxa de juros. Esse exercício é um pouco diferente. Quero calcular a taxa efetiva mensal de juros. Preste atenção que não foi dada essa taxa. Esses 9% não são a taxa de juros, e sim o valor pago no ato da retirada do empréstimo. Ou seja, os juros estamos pagando na hora que a gente pega o dinheiro. 9% pagos no ato. Então, isso quer dizer o quê? Se estamos pagando os juros antecipados, não vamos pagar os juros lá no final. Lá no final, quanto temos que devolver? R$ 6.000. Mas eu estou pegando 6 mil. Sim, ele te dá 6 mil agora, mas você já paga os juros no ato. Então, você não está levando 6 mil. Está levando menos. Está levando 9% a menos. Então, quanto é 9% de 6 mil? R$ 540, certo? Então, se estou pagando 540 no ato, quanto estou levando de dinheiro? 6 mil menos 540, ou seja, o valor presente é R$ 5.460 e o valor futuro é 6 mil. Então, estou pegando 6 mil emprestado, já pago R$ 540 na hora, só estou levando R$ 5.460, que é o valor presente, para devolver os 6 mil lá no final, porque os juros já foram pagos. Então, durante 2 meses, qual a taxa mensal dessa operação? A equação para calcular a taxa já está aqui, separada, né? Ela foi transformada daquela equação padrão do valor futuro, que é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n, com todas as passagens algébricas e com o j já isolado. Basta substituir os valores nessa equação. Então, como vai ficar? Valor futuro é 6 mil, valor presente 5.460, o n é 2, pois são 2 meses, e fazendo toda essa conta na calculadora no Excel, raiz quadrada de 6 mil divide por 5.460 menos 1 vai ficar 0,048285. Temos que lembrar que esse valor ainda não é por cento, esse resultado está dividido por 100. Então, multiplicando por 100, temos aproximadamente 4,8% ao mês. Como sabemos que é ao mês? Porque aqui o prazo está em mês. São 2 meses. Continuando, vamos para o exemplo 4. Um capital de R$ 4.000 rendeu juros de R$ 800, aplicado a taxa de 3% ao mês. Qual foi a duração da operação? Então, aqui calculamos o prazo. A gente tem o capital, ou valor presente, de R$ 4.000, juros de R$ 800 e a taxa de 3% ao mês. Quero saber, então, quanto tempo ficou aplicado.
Nesse caso, não tem como colocar os juros na equação dos juros compostos. Temos que pensar sempre no montante. Qual vai ser o montante? 4.000 mais 800. Então, o valor futuro ao montante é de R$ 4.800. A equação para calcular o prazo, para calcular o n, tem o logaritmo de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido por log de 1 mais j. Substituindo, como vai ficar? Vai ficar logaritmo de 4.800 dividido por 4.000, tudo isso dividido por logaritmo de 1,03, que é 1 mais j. Quanto é o j? 3%, que é 0,03. Então, fica 1,03. Resolvendo essa conta, aparece 6,17 meses, que dá aproximadamente 6 meses e 5 dias. Vamos para o quinto exemplo. Um investidor aplicou um capital a determinada taxa de juros compostos e obteve um montante de R$ 12.000 ao final de 3 meses. Se o prazo do investimento fosse de 9 meses, a taxa de juros seria a mesma e o montante obtido seria de R$ 15.000. Determine o capital aplicado. Precisa de interpretação. Aqui calcularemos o valor presente. Então, o investidor colocou um capital lá na data zero e ficou lá aplicado durante 3 meses e virou 12.000. Aí continuou e depois de 9 meses virou 15.000. Então temos um valor que foi aumentando. Ele aplicou um valor, passou um tempo e virou 12.000 e passou mais um tempo e virou 15.000. Queremos saber quanto o investidor aplicou no começo. E agora? Tem taxa de juros aqui? Não. Só temos quanto o dinheiro virou depois de um tempo e quanto virou depois de mais um tempo. O que conseguimos descobrir com isso? Sabemos que os 12.000 viraram 15.000 depois de um certo tempo, não é? Depois de quanto tempo? Entre 3 meses e 9 meses. Num prazo de 6 meses. Os 12.000 viraram 15.000. Então, conseguimos calcular a taxa de juros dessa operação. Considerando, então, que o VP é 12.000, 15.000 é o valor futuro, num prazo de 6 meses. De onde que veio esses 6, né? 12.000 é o valor acumulado em 3 meses e 15.000 é o valor acumulado no nono mês. Então, teve um prazo de 6 meses. Então, resolvendo pela equação da taxa de juros, obtemos o valor de 0,03789082, aproximadamente 3,789% ao mês. Então, nem precisamos transformar em porcentagem, pois vamos utilizar na sequência, na segunda parte. Então, tem essa segunda parte, que é, vamos pegar a taxa de juros que acabamos de calcular e voltar o valor para a etapa zero. Então, temos 15.000, o valor futuro para 9 meses. Ou poderíamos colocar 12.000 para 6 meses, tanto faz. Então, substituindo os valores na equação do valor presente, obtemos R$ 10.733,13. Agora que já sabemos como funciona o cálculo dos juros simples e dos juros compostos, vamos fazer uma comparação entre eles neste exemplo 6. Suponha que o gerente do banco te oferece duas opções de aplicação. R$ 100.000 a 9% ao ano, com capitalização simples, ou 9% ao ano com capitalização composta. Qual das aplicações oferece o melhor retorno? Então, qual dessas opções você escolheria? Qual a sua decisão? Você aplicaria na capitalização simples ou na capitalização composta? Podemos ver que a taxa que o gerente oferece é a mesma, 9%. Então, a resposta depende do prazo da aplicação. Temos aqui em azul as equações do montante em juros para os dois tipos de capitalização e a equação do valor futuro, que é a soma do valor presente e do montante pago em juros. Então, aplicando essas equações período a período, podemos comparar qual a melhor forma de aplicação. Então, temos aqui uma tabela para o cálculo das duas formas de capitalização. A primeira coluna apresenta o prazo da aplicação, partindo de 6 meses até 24 meses, ou seja, 2 anos, com variações de 3 em 3 meses, para podermos aplicar
calcular o valor futuro depois de 6 meses, 9 meses, 1 ano até 2 anos, para juros simples e juros compostos. Então, em cada linha temos o mesmo período, a mesma taxa, e o que muda, então, é a forma de capitalização. As equações são diferentes para o cálculo dos juros. Então, começando aqui com 6 meses, o valor dos juros é de R$ 4.500, que somado ao valor presente resulta num valor futuro de R$ 104.500 para juros simples. Lembrando que o período dentro da equação está nessa forma, pois a taxa de juros é anual. E quanto que equivale 6 meses em 1 ano? 6/12 do ano. Fazemos a mesma coisa para 9 meses. Depois de 9 meses, qual o valor futuro? R$ 106.750. Após 1 ano, R$ 109.000. E assim por diante. Depois de 24 meses, o valor futuro é de R$ 118.000. Seguindo o mesmo raciocínio para juros compostos. Após 6 meses, obtemos um valor futuro de R$ 104.403. Após 9 meses, R$ 106.677. Após 12 meses ou 1 ano, R$ 109.000. Então, aqui ao final de 1 ano, podemos observar que o valor é o mesmo, tanto para juros simples quanto para juros compostos. E depois, em 24 meses, o valor futuro é de R$ 118.810. Então, temos a taxa de juros é anual, né? Então, para períodos menores que o período informado, né? Ou seja, a referência do período da taxa, o juro simples é mais vantajoso. E podemos observar que os juros simples rendem uma aplicação maior. E após 1 ano, os juros compostos vão render uma aplicação maior. Se a taxa fosse ao mês, antes de 1 mês, os juros simples renderiam mais. E depois de 1 mês, os juros compostos renderiam mais. Se fosse ao trimestre, antes de um trimestre, os juros simples renderiam mais. E depois de um trimestre, os juros compostos renderiam mais. Então, é mais vantajosa a capitalização simples para períodos menores que 1 ano nesse exercício. E a capitalização composta é mais vantajosa para períodos superiores a 1 ano. Vamos falar agora sobre taxas equivalentes, como fazemos a transformação da taxa de juros composta em mais algumas operações com taxas. É muito importante entender como funcionam essas operações com taxas de juros. Quando falamos de taxas equivalentes, estamos falando em uma taxa que vale a mesma coisa que uma outra, mas que estão em unidades de tempo diferentes. Temos uma taxa ao mês e uma taxa ao ano. Elas são equivalentes quando rendem a mesma coisa no mesmo período do tempo. Por exemplo, se temos no juros simples 1% ao mês, no final do ano temos 12%. Então, no juros simples, 1% ao mês é equivalente a 12% ao ano. Mas no juro composto não é assim que funciona. Na capitalização composta, 1% ao mês não vira 12% ao final do ano. Vai virar 12,68%. Como fazemos isso? Como transformarmos taxa mensal em anual, taxa diária em taxa mensal, etc. Usando essas equações. A taxa equivalente do período principal, por exemplo, é igual a 1 mais a taxa de juros do subperíodo elevado ao subperíodo menos 1. Vamos ver na prática. Exemplo 7. Determine a taxa mensal equivalente a uma taxa de 50% ao ano. Qual a taxa mensal que vai virar 50% em 1 ano? Tem que ser na mesma unidade de tempo. Nós temos a taxa em 12 meses e queremos a taxa em 1 mês. Então, temos o expoente 1/12, substituindo 1 mais a taxa anual, 1,5 elevado a 1/12, obtemos a taxa de 3,44% ao mês. Bem fácil. Já vimos a parte de juros simples, juro composto e taxas equivalentes. E agora vamos ver a parte de equivalência de capitais. O que é equivalência de capitais? Equivalência significa a mesma coisa. Então, são capitais que valem a mesma coisa. Basicamente é isso.
Qual é a pegadinha? É que os valores não estão na mesma data. O dinheiro tem um valor que muda ao longo do tempo, ou seja, é baseado na taxa de juros e no tempo. O valor muda. Então, os valores do dinheiro na mesma data têm que ser iguais para serem equivalentes, mas eles estão em datas diferentes. Como vamos saber se esses valores são equivalentes? Equivalentes, então, de fluxos, títulos, enfim, pagamentos. Vamos entender como funciona. Então, podemos dizer que dois ou mais capitais com datas de vencimento determinadas são equivalentes quando a certa taxa de juros produzem resultados iguais numa data comum. Essa data comum é chamada de data focal. Uma data é definida para que todos os valores coincidam naquela data. E aí, vemos se os valores ficam iguais. Se ficarem iguais, são equivalentes. Resumindo, como foi visto na aula 1, o raciocínio é jogar o capital para outro período, ou pegar todos os fluxos e jogar para aquela data focal. A equivalência de capitais é utilizada de diversas maneiras para podermos analisar a melhor opção de pagamento. No caso de pagamentos, é mais vantajoso o que tem o menor valor na mesma data focal. Vamos para o exemplo 8. Um empresário deve realizar 2 pagamentos de R$10.000, vencíveis em 30 e 60 dias. Ele deseja adiar o pagamento dessa dívida, propondo liquidar esses valores em um único pagamento daqui a 180 dias. Sabendo-se que a taxa de juros compostos do mercado é de 2,5% ao mês, qual deve ser o valor desse pagamento? Vamos entender a situação. O empresário tem que pagar R$10.000 em 30 e 60 dias. Só que ele vê que vai ficar apertado, que não terá dinheiro e propõe fazer um único pagamento em 180 dias. Então, sabemos que o valor vai aumentar. Qual o valor que em 180 dias é equivalente a esses 2 pagamentos de 10.000 daqui a 30 e a 60 dias? Então, contando de hoje, tem que pagar 10.000 daqui 30 e 10.000 daqui a 60. Ele não vai pagar nenhum desses dois. E vai pagar lá na frente, em 180 dias. É o valor equivalente a esses 2 pagamentos. Como vamos resolver? Basta pegar esses 2 valores, que o empresário não vai pagar na data inicialmente programada, e acumular juros lá na data focal. Quando é a data focal? Quando for pagar, daqui a 180 dias. Ou seja, se não vai pagar na data prevista inicialmente, terá que pagar juros, aumentando o valor da dívida. Bom, esse valor em 30 dias vai acumular 5 meses de juros. 30 dias é igual a um mês. 180 dias igual a 6 meses. Então, são 5 meses. O mesmo para o valor em 60 dias, que vai acumular 4 meses até a data focal. O que mais se sabe? A taxa de juros de 2,5% ao mês e o valor de 10.000 de cada pagamento. Vamos resolver em 3 partes. Na primeira parte, vamos resolver o primeiro pagamento após 5 meses. Na segunda parte, o segundo pagamento após 4 meses, que é o pagamento até a data focal. E na terceira parte, o valor do pagamento único a ser realizado em 180 dias. Então, vamos substituir os valores na primeira parte, na equação do valor futuro da capitalização composta. A mesma coisa na segunda parte e na terceira, a soma do valor futuro da primeira e da segunda parte. Então, substituindo os valores na equação do valor futuro da capitalização composta, para 5 meses, o 10.000 virou 11.314,08. E após 4 meses, o 10.000 virou 11.038,13. Então, a soma dos dois valores dá o valor do pagamento único em 180 dias, que é de R$ 22.352,21.
Vamos falar agora de séries uniformes de pagamentos ou recebimentos, um dos assuntos mais interessantes da matemática financeira, que envolve prestações, taxas de juros, etc. Vamos ver aqui como funciona, como quando compramos carros, eletrodomésticos e fazemos pagamentos mensais todos iguais. Temos dois tipos de séries de pagamentos, que são as séries postecipadas e as séries antecipadas. Ou seja, o que é uma série postecipada? Temos o primeiro pagamento, aqui em verde, um período após a liberação do recurso, que seria o VP, valor presente. Então, o primeiro pagamento ocorre ao final do primeiro período. Por exemplo, a compra de uma geladeira. Você chega na loja e pega a geladeira. Então, você está recebendo o valor presente, que é a geladeira. Você vai começar a pagá-la após um mês. Então, você tem aí uma série postecipada. E quando falamos em série antecipada, o primeiro pagamento ocorre na liberação do recurso. Você vai lá, compra a geladeira e na hora já faz o primeiro pagamento em prestação. Então, não é uma entrada, por exemplo, paga metade agora e o resto parcelado. Não. Paga tudo parcelado. Ou, por exemplo, você vai comprar um carro e dá o seu carro usado como entrada. Não é esse caso aqui. É quando vamos parcelar tudo e a primeira parcela é paga no ato da compra. Então, qual a forma de fazer? Temos as equações. Aqui, para facilitar, já está apresentado dado R, dado a prestação, achar o valor presente, o VP, ou dado VP, achar R, ou dado R, achar o valor futuro, VF, ou dado VF, achar R. Então, as equações estão aqui à direita. Então, por exemplo, nessa relação dado VP achar R, ou dado R achar VP, o que muda da série postecipada para a série antecipada? É somente o expoente. N na postecipada e N menos 1 na antecipada. Igual aqui, N no denominador e N menos 1 também no denominador na série antecipada. Quando a gente se refere aqui à relação dado VF achar R, ou dado R achar VF, o que muda da série postecipada para antecipada é que na antecipada a gente tem a multiplicação aqui por 1 mais a taxa de desconto, 1 mais J. Como vocês podem ver aqui no denominador da relação dado VF achar R, ou aqui no numerador, na equação de dado R achar VF. Vamos ao exemplo 9. A compra de um automóvel, cujo valor é de R$30.000, deve ser financiada em 60 pagamentos mensais, iguais e sem entrada, a uma taxa efetiva de 1,5% ao mês. Determine o valor das prestações. Da mesma forma que a gente viu na parte de juros simples e na parte de juros compostos, se a taxa de juros está ao mês, é para fazer pagamentos mensais. Para pagamento mensal, tem que usar a taxa ao mês. Se não tiver, precisamos transformar a taxa e não como a gente fazia, transformar o tempo. O tempo agora é a quantidade de pagamentos, isso não vai mudar. A gente tem que acertar a taxa de juros com a frequência do pagamento. Então, o que temos aqui? O valor financiado, que é o valor presente, e a gente vai calcular o valor das parcelas em cima dos 30.000. Então, temos aqui um resumo dos dados. VP de 30.000, N igual a 60 pagamentos mensais e a taxa de juros igual a 1,5% ao mês. Temos que calcular o valor de R, que é o valor das prestações. E temos a série postecipada. Por quê? Porque está especificado aqui no enunciado que é sem entrada, sem entrada. Por exemplo, você está sem grana nenhuma ali na hora
e vai financiar tudo e vai começar a pagar no próximo mês. Então, observando esse diagrama de fluxo de caixa, temos o VP de 30 mil na data zero e você está pegando o carro, então tem um fluxo positivo. Está ganhando dinheiro ali. Vai começar a pagar depois, em 60 pagamentos, começando um mês depois, portanto, uma série postecipada. Então, substituindo os valores na equação, né, dado o VP, nós temos a taxa de juros de 1,5% ao mês, o N de 60 pagamentos, né, o expoente é N na série postecipada, obtemos o valor da prestação de R$ 761,80. Vamos para o exemplo 10. O preço à vista de uma calculadora é R$ 2.000, podendo ser pago em 10 parcelas mensais iguais, com a primeira no ato da compra. Calcule o valor das prestações, sabendo que a taxa de juros praticada pela loja é de 5% ao mês. Bom, temos o valor à vista, a quantidade de parcelas e a taxa de juros do financiamento. Então, o valor presente, né, o valor à vista é 2.000, 10 pagamentos mensais e com taxa de 5% ao mês. O N é 10 e o J é 5%. Queremos então calcular o R. Como a primeira parcela é paga no ato da compra, temos uma série antecipada. Então, temos aqui o fluxo de caixa da série antecipada. Você adquire a calculadora aqui na data zero, que vale R$ 2.000. Assim que pega a calculadora, já vai pagar a primeira parcela. Isso é uma série antecipada. Se você começa a pagar na data zero, o 10º pagamento vai ser lá no 9º mês e não no 10º mês. Cuidado para não confundir. Então, pela equação da série antecipada, o que muda em relação ao exercício anterior, de série postecipada, é só o expoente n-1. Então, substituindo os valores nessa equação, né, também dado o VP, achar o R, nós obtemos o valor de R$ 246,68. Vamos ver o exercício 2. Esse exercício também era para vocês resolverem na sala de aula, mas vamos fazer juntos aqui. A compra de um automóvel pode ser feita à vista por R$ 50.000 ou financiada com uma entrada de 60% e o restante em 12 prestações mensais iguais e sucessivas. Determine o valor das prestações, sabendo que a taxa efetiva do financiamento é de 2,5% ao mês. Considere a série postecipada. Então, temos um automóvel que custa 50.000, você tem que dar 60% de entrada e vai financiar o restante. Qual o valor presente? Né? Quanto vale VP? Então, a primeira coisa é quanto você está devendo? O que acontece quando você pagar a entrada de 60%? Quanto é 60% de 50.000? 30.000, não é? Se você vai dar R$ 30.000 de entrada, quanto está faltando para pagar? 20.000 do total dos 50.000. Então, está aqui, valor financiado de 20.000, que é o valor presente. 12 prestações mensais, né? N igual a 12. Taxa de juros igual a 2,5% ao mês. E série postecipada. Então, temos que calcular o valor da parcela, R. Então, mais um caso aqui, dado VP, achar R. Para a série postecipada, né? Temos aqui o expoente N. Então, substituindo os valores na equação, encontramos o valor da prestação igual a R$ 1.949,74. Esse é o valor da parcela para pagar
20 mil em 12 parcelas postecipadas com taxa de 2,5% ao mês. Então, esse é um tipo de exercício muito comum. E a equação é fácil, né? Mas é sempre bom ficar atento, que às vezes tem algum detalhezinho. Então, vimos o básico para calcular a parcela, né? A gente viu série postecipada, série antecipada, tirando a entrada para ver o que acontece, o valor financiado é o valor presente, e depois, quando tem um intervalo maior que o mês para começar a pagar, é esse tipo de exercício que a gente se depara. Nos exercícios anteriores, vimos como se calculava o valor das parcelas R, e agora vamos ver as variações. Por exemplo, quando se calcula o VP. Por exemplo, você faz um financiamento de um carro, parcelas todo mês e você quer quitar tudo de uma vez. Quanto vale hoje? Ou você sabe qual é o valor das parcelas de uma compra e você quer saber o valor à vista. Ou a outra situação, você paga todo mês um certo valor, quanto você vai acumular depois de um tempo, se for aplicada uma certa taxa de juros. Ou também, qual é a taxa de uma certa operação financeira? Qual foi a taxa do financiamento? Então, são diversas situações. Vamos ver o exemplo 11. Um automóvel foi comprado com uma entrada de 25 mil, mais 36 prestações mensais postecipadas de R$ 800. Determine o valor à vista desse automóvel, sabendo que a taxa de financiamento é de 2% ao mês. Então, o que é os 25 mil de entrada? Por enquanto, nada. Esses 25 mil já foram pagos. Não entra nessa equação de R e de VP da série postecipada. Não tem nada a ver com a parcela. Agora que eu estou percebendo aqui, eu deixei lá a equação facilitada já, né? Dado R achar VP, o dado VP achar o R, e aqui que é para calcular o VP eu deixei da mesma forma do caso dado VP achar o R. Mas é fácil do mesmo jeito, né? Então, quando temos a quantidade de parcelas e a taxa, o que a gente consegue descobrir? O valor financiado. O que é o valor financiado? É o VP. E para calcular o VP à vista, que o enunciado pede, vou calcular o valor financiado e somar com o valor da entrada. Temos a entrada de 25 mil, a parcela de 800, então R igual a 800, N é igual a 36 pagamentos mensais e 2% a taxa de juros, né? 2% ao mês a taxa de juros. Vamos calcular o valor financiado, ou seja, quanto ainda não foi pago, quanto ficou faltando, né? O VP. E para descobrir o valor à vista, somamos com a entrada, né? Nessa série postecipada. Então, substituindo os valores, obtemos um valor presente de R$ 20.391,07 e assim calculamos o valor à vista, somando esse valor ao valor pago de entrada de 25 mil, que dá R$ 45.391,07. E vamos ao nosso último exercício, também de séries uniformes de pagamentos. Uma pessoa tem 50 mil reais investidos em uma aplicação que remunera a taxa de 1% ao mês. A partir de agora, ao final de cada mês, ela investirá 2 mil reais na mesma aplicação, durante 3 anos. Determine o montante acumulado ao final do período. Bom, ela vai investir 2 mil todo mês durante 3 anos. Só que ela já tem 50 mil guardados. Então, como a gente faz? Calculamos o valor futuro das parcelas, né? O montante acumulado ao final do período. E os 50 mil, o que ela teria que fazer? Tem que pegar esses 50 mil e deixar acumulando todo esse tempo para somar lá no final. Então, podemos fazer em 2 etapas, mas já coloquei as duas partes em uma só equação. Então, 50 mil corresponde ao VP e 2 mil
a R. Então, fica assim, VP de 50 mil, J de 1% ao mês, N igual a 36 e R igual a 2.000. E vamos calcular o valor futuro acumulado. Pois já vamos capitalizar os 50 mil durante 3 anos, mais o pagamento mensal de R$2.000. São 36 pagamentos, pois são 3 anos, e a taxa de 1% ao mês. Então, é uma série possessipada, né? O que indica que a série é possessipada? Que a partir de agora, ao final de cada mês, ela investirá R$2.000. Então, ao final do primeiro mês, ela começa a pagar os R$2.000 durante 3 anos. Então, dado o R, achar o VF, né, o valor futuro. E os 50 mil que estão aplicados é a equação de valor futuro da capitalização composta. Né? Então, substituindo os valores, vamos ter R$157.692,20, que é a soma dos 50 mil depois de 36 meses e a soma dos 36 depósitos de R$2.000. Tá ok, gente? Com isso, a gente chega ao final da nossa aula 2, em que fizemos uma breve revisão dos conceitos e a aplicação por meio de exemplos e exercícios de juros simples, juros compostos, taxas equivalentes, equivalência de capitais e séries uniformes. Nas próximas aulas, 3 e 4, veremos conceitos e exercícios de fluxo de caixa, valor presente líquido, payback, taxa interna de retorno e outros indicadores econômicos. Obrigada pela atenção, desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.